Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Educacional. Sejam muito bem-vindos. Hoje estou aqui para falar para vocês um pouco sobre esta nova playlist que estou começando aqui no canal, de mais um conhecimento que ao longo de minha vida adquiri e ainda adquiro, que é um assunto bem importante para todos nós, eu tenho certeza disso. O assunto finanças. Então, a partir de agora, vamos falar um pouco também neste canal sobre educação financeira. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como eu consegui sair do absolutamente zero para o patrimônio que eu estou construindo aí nos dias de hoje. Vem comigo aqui. Bom, pessoal, então vamos aqui, vou mostrar para vocês esta apresentação que eu fiz para falar não só do meu patrimônio atual, para alguns pode não parecer muito, mas para mim já é, principalmente porque ele reflete, de fato, essa mudança de mentalidade pela qual eu passei nesses últimos meses. Mas também estou aqui para mostrar o que de fato fez com que eu mudasse da minha relação com o dinheiro. E foi justamente um livro, este divisor de águas para transformar essa minha relação com o dinheiro. E este livro, que não é um livro técnico, mas um livro muito interessante, é O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro pequeno, relativamente pequeno, e ele vai trabalhar em forma de parábolas vários ensinamentos que são cruciais para nós que estamos aí entrando no caminho da educação financeira, ou seja, da alfabetização financeira, por assim dizer, porque realmente era algo que em minha vida, por exemplo, era praticamente nulo, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Este livro eu li faz exatamente 6 meses e ele mudou realmente o meu pensamento. Antes disso, a minha relação com o dinheiro era completamente desorganizada. Se fosse para eu resumir em poucas palavras, eu poderia dizer que a minha vida financeira era caótica, turbulenta e desorganizada. Eu era mensalmente vencido pelo estresse e pela ansiedade. Ainda que eu tivesse um valor relativamente bom de salário, né? Não era o melhor, mas como eu trabalhava muito, no Brasil eu era professor, eu trabalhava em 3 turnos, aí eu tinha que triplicar aí a quantidade de horas para que eu pudesse receber um pouco, não, relativamente um valor bom para o lugar onde eu vivia. Eu sempre recebia ali os meus 3.000, 3.500, variava porque eu também dava aulas particulares em contraturno. E o mais incrível é que não me sobrava nada. Chegava o momento eu dizia, meu Deus, como assim? Eu acabei de receber e eu já estou nem na metade do mês e eu já estou devendo para o próximo. O que está acontecendo? Mas segui com isso durante muito tempo, porque eu não via solução, né? Quando nós viemos de um ambiente que não tem também essa educação financeira, né? E é o que mais ocorre nas famílias brasileiras atualmente. Existem dados aí que demonstram que a maior parte da população brasileira tem dívidas, né? Está endividada por anos, muitos por décadas, né? Com financiamentos, com consórcios, enfim, com diversas formas de dívidas que são aí uma verdadeira bola de neve, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que se eu tivesse ficado com essa mentalidade, né, se eu tivesse permanecido nela, eu não teria, obviamente, o que eu tenho hoje. E, como eu já disse, para muitos pode não parecer muita coisa, mas para outros sim, como eu, e demonstro o quanto eu realmente mudei essa minha forma de pensar e de planejar as minhas finanças, né, de correr atrás de conhecimento para que eu pudesse realmente alocar da melhor forma os meus fundos. Então, pessoal, qual foi esse ponto de virada? Como eu já disse para vocês, esse livro ele traz aí, bem pequenininho, mas ele traz ensinamentos valiosíssimos.
nós conseguimos compreender de forma prática, né? Ele vai abordar lá a história daquele rapaz, né, empregado, que vivia numa situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, que trabalhava para servindo, né, praticamente os ricos daquela cidade, e como a mudança pela qual ele passou fez com que ele se tornasse esse homem mais rico da Babilônia. E quais os ensinamentos que, obviamente, ele obteve de outros que tinham um conhecimento maior que o dele, tá bem, pessoal? Então é isso que a gente tem que ter em mente também, que nós não somos os detentores do saber, sempre existe alguém que vai saber mais que nós, não porque essa pessoa seja superdotada, mas porque ela estudou mais que nós sobre aquele assunto, ela está há muito mais tempo nesta área do que nós, então é sim extremamente importante escutar o que essas pessoas têm a dizer, e não qualquer um, tá certo? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o que eu tive de experiência, o que eu experimentei, e eu trago o melhor do que eu experimentei para vocês, tá bem? A acessibilidade da riqueza, né? Ele também traz essas histórias envolventes, né? Que vão dizer como foi desde a origem até o momento em que ele vai se tornar o homem mais rico. E o principal, gente, que é a transformação da mentalidade, porque muita gente pode dizer, ah, mas eu nunca vou conseguir ser rico, eu nunca vou conseguir ser milionário. Gente, qual é a finalidade? A finalidade não é essa. A da educação financeira não é essa. E sim de você adquirir a sua liberdade financeira, de você adquirir o seu empoderamento financeiro, de você não ter essa dependência do seu emocional abalado mês a mês. É realmente libertador, tá, pessoal? Então, essa transformação de mentalidade, né, seu mindset, como eles dizem na área, é realmente o que mais fica de mensagem neste livro. A primeira grande lição que é trazida por este livro é esta: pague-se primeiro. Gente, isso aqui é impressionante. Pague-se primeiro. Vocês já pensaram nisso, gente? Quando eu, né, até esses poucos meses atrás, até o ano passado, por exemplo, a minha vida, né, tem 35 anos. Até os meus 34, pode dizer que eu comecei a trabalhar com 17, né, com a carteira assinada, foi o meu primeiro emprego, numa fábrica de toldos da minha cidade. Eu posso dizer que todos os meus salários, a primeira coisa que eu fazia foi pensar nas contas que eu tinha que pagar. Porque eu sou aliás, eu era um bom pagador. Por que eu era? Porque eu não queria deixar o meu nome sujar de forma alguma, né? Mas por que hoje eu digo que eu não sou um bom pagador? Porque eu não faço mais dívidas descontroladas. Então, para que eu seria um bom pagador se eu não tenho o que pagar? Não é verdade? Não, tirando a brincadeira, é lógico que é muito importante que nós estejamos sempre com o nosso nome limpo, né? Que nós estejamos em dia com as nossas dívidas, mas a grande questão é, essas dívidas eram realmente necessárias? Ou nós temos algo supérfluo que está superando, que está dominando o essencial? É algo muito importante. Que aí vem essa primeira lição, pessoal, que é pague-se primeiro. Não devemos receber o nosso salário e fazer como eu sempre fazia. Recebo já pensando no que eu vou pagar. O que sobrar, quem sabe se sobra, né? Vai para algum lugar. Primeiro, eu não sabia para que lugar. Eu ia deixar em qualquer lugar, talvez até na conta corrente. Ou, né, no momento em que eu estava ali um pouco mais pensando em poupar algo na poupança, o que é, né, uma grande perda de tempo e dinheiro, mas já é alguma coisa, né? Ainda assim, depois de não saber, né, o que fazer com esse dinheiro, era se realmente eu teria algum dinheiro sobrando. Essa primeira mudança de mentalidade seria o pague-se primeiro. Prioridade no pagamento. Quem é a prioridade do seu pagamento? Quem é a prioridade do seu salário? Quem é que trabalhou o mês inteiro? Quem é que se esforçou, que vendeu as suas horas de vida para estar ali gerando riqueza para o seu empregador?
É você. Então, a primeira pessoa que tem que receber alguma coisa é você. Ah, mas eu recebo. Não, muita gente recebe e já vai direto para as dívidas. Desconto e você nem vê a cor do dinheiro, porque é a dívida que você estava devendo dos meses passados, né? Então, aqui, pessoal, a primeira coisa é reservar 10% da sua renda como prioridade para se pagar, para pagar a si mesmo. No mínimo 10%. Ah, mas isso seria o dízimo lá da igreja? Gente, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas se você dizima, né, para Deus, aí quem acredita, quem é cristão, por que você não dizima para si mesmo também? Fica aí a grande questão. Por que que você não separa para você também? Que também esteve ali o mês todo trabalhando, suando, fazendo tudo o que era necessário para receber o seu salário. Então, prioridade de pagamento. Você tem que ser a sua prioridade. Ninguém vai te priorizar, não, além de você mesmo, tá? Talvez os pais, mas ainda olhe lá que tem casos e casos, né? Outra coisa, pessoal, a mentalidade e valorização. Isso aqui vai ajudar com que a gente consiga promover uma reserva financeira e também desenvolver essa mentalidade de valorização de si mesmo e de segurança financeira, tá? Então, essa mentalidade, quando você paga a si mesmo, você está entendendo que você tem seu valor. Aliás, sabemos que preço e valor são conceitos diferentes, mas muitas vezes no sistema capitalista em que vivemos, nós medimos as coisas também pelo preço, damos essa relação entre esse valor. Então, se você diz que se valoriza, por que então você não separa a sua parte em dinheiro, esse valor que você merece? Ah, porque eu mereço muito mais do que eu ganho. Então vamos com calma, em breve você realmente poderá aí se valorizar o quanto você ganha, mas enquanto isso não acontece, valorize-se de alguma forma e o mínimo que você pode fazer precificando o seu valor, é dar a si mesmo 10% do que você ganha mensalmente, tá? E aí, pessoal, nós acabamos chegando a um ponto extremamente importante também, se nós fazemos isso, que é a disciplina financeira. Porque esse ritmo mensal de 10 em 10%, você vai adquirindo essa disciplina, essa rotina, este hábito de construir a sua riqueza ao longo do tempo. Tá certo? Ah, mas eu não vou ficar rico milionário. Gente, eu já falei sobre isso agora em pouco. Qual é a sua intenção? Quando nós investimos, nós sempre precisamos ter um objetivo em mente. O que que nós queremos com esse investimento? É por isso que existem diversas formas de investimento, tá certo? Renda fixa, renda variável, e nós falaremos sobre tudo isso em próximos vídeos, tá bem? Mas vamos focar primeiramente nessa nossa mudança de mentalidade. Por quê? Porque se eu começo a investir e não muda a minha mentalidade, eu não consigo aguentar as flutuações que ocorrem no mercado, na economia, tá? E eu acabo colocando tudo a perder, tá bem? Então a gente precisa de muita disciplina. Busque novas fontes de renda. Isso aqui, gente, é crucial. Para eu chegar ao montante que eu tenho hoje, ao patrimônio que eu tenho hoje, vocês podem falar, né? Eu vou mostrar posteriormente a minha carteira. Vocês podem dizer: ah, mas você conseguiu isso porque você está ganhando o que você ganha. Você começou a ganhar essa quantidade de salário. Não. Sim e não, né? Sim, porque lógico, foi tudo pro investimento. Mas eu posso dizer que não, porque se eu não tivesse mudado, virado essa chavinha na minha cabeça, eu teria gastado tudo isso. Porque quando a gente aumenta o patamar econômico, né, você acaba, muitas vezes, aumentando também a sua qualidade de vida. Né? Você acaba, muitas vezes, querendo fazer coisas que não são necessárias, você não precisaria disso. Então, muito mais vale você continuar tendo aquela qualidade de vida que não era ruim e aportar tudo aquilo que você está ganhando a mais nos seus investimentos e montar de fato o seu patrimônio. E aí muita gente pode dizer: ah, mas eu ganho muito pouco, não tem como eu retirar aí
né? 5 mil, 8 mil, 10 mil. O que me sobra são R$ 500. O que me sobra são 200. Ah, o que me sobra são 500. Gente, o que sobrar é com aquilo que você vai trabalhar. Ah, mas assim eu nunca vou conseguir nada. Busque novas fontes de renda. Diversifique a fonte de onde chega a sua renda. É uma maneira de você conseguir aportar mais para o seu patrimônio, tá certo? Ah, mas eu trabalho 8 horas por dia. Faça outros trabalhos, outras atividades, atividades extra, atividades que podem ser remuneradas de alguma forma, certo? E diversifique os seus investimentos, né? Vocês vão ver depois que a minha carteira ela está muito concentrada, assim, grande parte dela ainda na renda fixa, no Tesouro Direto, né? Na Selic principalmente. Mas é porque eu tenho, como eu já disse, sempre que vamos investir, precisamos ter um objetivo claro, específico, ou vários, né? Mas que tenhamos objetivos. E um desses meus objetivos é justamente o que eu vou precisar e que está na Selic, certo? Que eu deixei ali para que renda até, né, dezembro, que eu farei, né, cumprirei este meu objetivo, que eu tenho certeza disso. E aí é por isso que está nessa parte aí de renda fixa. Porém, vocês vão ver que tem muita renda variável também, né? E eu vou aumentar mensalmente essa renda variável, com certeza. E aí, pessoal, a gente tem que pensar também que vai gerar esse efeito bola de neve, né? Esses três conceitos vêm a partir da segunda lição desse livro, que é faça o dinheiro trabalhar para você. Por que vai gerar essa bola de neve, gente? Porque a gente tem que pensar que quando a gente está investindo, quando a gente está colocando lá na nossa carteira, a gente vai trabalhar com o conceito de juros compostos. E o que é o juros compostos, gente? É o juros sobre juros. O que gerou para você de juros naquele mês, no próximo vai gerar não só em cima do seu montante, né, do seu valor inicial, mas também daqueles juros que foi gerado. Né? Então, esse montante atual, que é composto pelo inicial mais os juros do mês anterior, ele vai ser acrescido em relação com esta soma, tá? Do seu montante inicial, mas os juros que você havia recebido, e não só do seu montante inicial, que é a diferença do juro simples. Então, aqui quando a gente está falando de investimento, né, na bolsa de valores, investimento no tesouro ou em outra renda fixa, CDB, etc., nós estamos falando de juros compostos, juros sobre juros, tá bem? Então, acaba se formando esse efeito bola de neve, e o dinheiro, sim, acaba trabalhando para você, te gerando o que nós chamamos de renda passiva, tá? Ou seja, você não precisa fazer nada, o dinheiro está ali fazendo por você, tá bem? Outra consideração também muito importante, que é a terceira lição deste livro, que é evite dívidas desnecessárias. Isso aqui, gente, parece que é rotina na vida da maioria dos brasileiros, né? Fazer dívidas desnecessárias, ficar naqueles aplicativos de consumo, né? Enfim, vou aqui dizer os nomes, mas todos esses aplicativos de consumo rápido, que ficam ali passando vitrines na sua frente, ali na tela do celular, servem justamente para que você se endivide. Essa é a verdade, porque a maioria das coisas que você vê ali não são de fato necessárias para aquele seu momento, mas você inventa uma necessidade. Por quê? Porque você inventa uma forma de querer gastar, já que a sua mentalidade ainda é aquela de que você não tem aquele valor. Você não tem o valor que você merece. Então, por isso você se endivida tanto. Por isso você cai em tantas tramas, em tantas narrativas, em tantas tramas de marketing, de propagandas, de coisas que realmente você nem precisa, que você depois, inclusive, se arrepende de ter feito. Já pensou nisso? São as famosas dívidas desnecessárias. Tá? Então, devemos evitar as armadilhas financeiras, essas dívidas de consumo, de acumular coisas que não são realmente necessárias na sua vida. Corte isso. Faz parte dessa mudança de mentalidade. Se realmente você quer deixar de depender de suas dívidas e passar a depender, né, da sua renda passiva, da renda passiva que vai ser gerada pelo seu próprio dinheiro, tá bom? Seu dinheiro trabalhando para você.
Viva abaixo de suas possibilidades, não tem necessidade. Como eu falei, eu ganhava 3.000, 3.500, passei a ganhar 6.000 e agora estou nos 10.000. Vou acompanhar este crescimento. Vou comprar um carro do ano. Gente, para quê? Não tem essa necessidade. É para ostentar? É para quê? Eu quero ostentar, andar com cordão de ouro, andar com um tênis da Nike e outras coisas mais? Ou eu quero ter o meu patrimônio e a minha renda trabalhando para mim? A gente tem que pensar sobre isso, né? A gente tem que realmente discutir essa questão. E a educação financeira é a chave para toda essa mudança. Tá? Investir em aprendizado financeiro é fundamental para entender como administrar suas finanças e evitar dívidas desnecessárias. E o conhecimento é a base de tudo isso. Então, assistam a vídeos de pessoas da área de investimentos de anos, tá? Pessoas que realmente entendem, pessoas que realmente têm. Já ouviram falar aquela história do que, essa é uma crítica construtiva, mas crítica construtiva de quem? De quem nunca construiu nada? Quem é que está te dando essa crítica, né? É muito importante a gente ter isso claro em mente, tá bom? E procurar conhecimento. Já dizia o ET Bilu. Brincadeiras à parte, essa terceira lição é extremamente importante, tá bom? Então, educação financeira tem que ser um direito para todos, tá? Ela é fundamental para qualquer pessoa, para que nós tenhamos saúde financeira, né? Que está atrelada à nossa saúde mental, à nossa saúde física, tudo está atrelado a essa educação financeira, tá, pessoal? Então, é essencial, é fundamental. E existe muita coisa para a gente aprender dentro dessa área, gente. Muita. E é uma área riquíssima. Não só com o trocadilho, né, da riqueza, que realmente vai te ajudar a gerar sua riqueza, mas é uma área rica em conhecimentos, em coisas muito interessantes para aprender, tá? Então, antes, a minha vida financeira é desorganizada, como eu falei para vocês, e depois, né, agora ela está se controlando e eu tenho o que eu mais estou valorizando ter nesses últimos tempos, que é a clareza financeira. Eu comecei a investir, ainda que tenha iniciado lá com R$ 250 e errado muito ao longo do percurso por não buscar conhecimento, tá? Mas hoje eu tenho um patrimônio interessante que está aí se construindo, tá bem? E se tornando consistente. Então, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem final, pessoal, de que a riqueza cresce onde a disciplina floresce. Tenham disciplina, mudem a sua maneira de enxergar as coisas para que vocês possam, de fato, adquirir riqueza financeira. Então, isso resume, de fato, a importância, né, de ter essa disciplina para se construir a riqueza, né? Mudar esses hábitos, a mudança de hábito financeiro, hábitos saudáveis, né, contribuirão, sem dúvidas, para o crescimento do seu patrimônio, né, seu crescimento patrimonial e para a realização de sonhos que todos nós temos. Então, para realizar esses sonhos, a gente sabe que precisa de dinheiro, né? E para isso precisamos ter essa mudança de mentalidade. E começar, né? Começar a transformar essa sua relação com o dinheiro hoje. Para que deixar algo que você pode fazer hoje para amanhã, né? Então não deixe para amanhã o que você de fato consegue fazer hoje. E você sim consegue fazer isso. Começar a estudar sobre a área de investimento, começar a assistir a vídeos de YouTubers relacionados, né, que têm cases de sucesso, que realmente entendem do que eles estão falando, e aí acabar transformando a sua mentalidade, né, lendo livros que contribuirão para isso, como este que eu estou trazendo para vocês hoje, né, O Homem Mais Rico da Babilônia, e assim conseguirem praticar tudo isso que forem aprendendo. Tudo bem? Então, o momento de agir é agora. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar a vocês sobre este livro, que foi extremamente importante para mudar a minha mentalidade. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês
como está o meu patrimônio. E para isso eu vou utilizar aqui o site do Investidor 10. Eu tenho um patrimônio aí que está distribuído, tá, pessoal, em várias áreas, não só no banco que eu utilizo, que é a Rico, que não está patrocinando o canal, mas enfim, é um banco muito bom, tá? Dá uma assessoria muito boa. E também tenho uma pequena exposição ao investimento no exterior, mas a maioria do meu patrimônio está alocado. Estou tendo aí uma rentabilidade de 6,26%, né? Uma variação de 3, quase 3,9%. Como eu falei para vocês, é muito pouco tempo em que eu comecei a investir. Eu já tinha começado a investir lá em 2022 com R$ 250 em outro banco que eu não gostei, tá? E aí tive problemas, acabei perdendo dinheiro, né? Foi assim, catastrófico. Como eu falei para vocês, procurem conhecimento, né? Muito tempo depois, já que em 2024, final de 2024, eu tinha um dinheiro parado, né, em euro, né, muita coisa mudou na minha vida, eu saí do Brasil, vim para a Europa, para a Espanha, e aqui acabei trabalhando muito, igual camelo, mas enfim, consegui juntar aí uns 1.000 e poucos euros, e aí o meu esposo também, nós falamos, vamos investir isso que está sobrando, né, porque aqui parado, embora a moeda seja muito forte, não é o mais indicado, né? O dinheiro ele tem que estar rendendo, né? Tem que estar investido sempre. Dinheiro parado é perda, não adianta. Então, nós acabamos investindo, né? Não conhecemos muito, como eu falei, né? Olha os erros, ainda que tenha sido bom o investimento, mas poderíamos ter feito diversificado. E aí, deixamos lá parado, né? Enfim, no começo a gente sabe que vai só perdendo, né? Mas depois de um tempo já começa a se valorizar, a gente começa a ganhar algo. E aqui, pessoal, foi a mudança de chave que eu falei para vocês, né? E aí olha, mas ele está investindo de 10 em 10, como é que é isso? Porque, como eu falei para vocês, gente, vocês precisam diversificar, né? E aí vocês podem me dizer, mas é por isso então que seu patrimônio está nesse valor, né? Porque você está ganhando tanto mais. Mas, pessoal, imagine que eu tivesse com aquela mentalidade antiga. Será que eu teria realmente buscado um novo trabalho, corrido atrás de me aperfeiçoar cada vez mais para conseguir um trabalho melhor? Ou estaria estagnado? Ou estaria lá, daquele mesmo jeito, ganhando o que eu ganhava? Como professor lá na época, no Brasil, né? Então, é isso, tá, pessoal? É essa mudança de mentalidade. Aqui está a distribuição do meu patrimônio, que eu falei, a maior parte está no tesouro, né? Mas você está muito conservador aqui, né? Seu perfil, mas não é por isso, tá, pessoal? Porque eu realmente tenho um objetivo que é a curto prazo, então eu vou usar esse dinheiro, que eu vou pegar uns 20 a 30 mil, tá? Para fazer um outro investimento. E aí é isso, tá, pessoal? Depois eu mostro para vocês melhor como está aqui, né, distribuída a minha carteira, mas eu tenho ações brasileiras, eu tenho fundos imobiliários, de papel, logístico, tijolo, etc. Tenho criptomoedas, né, uma pequena exposição, posso aumentar mais, eu vou aumentar um pouquinho mais em Bitcoin. Tenho fundo de investimento, também no fundo de Bitcoin. Tenho, como eu falei, uma pequena exposição no exterior, né, em stocks, que é excelente, inclusive, né, que é a Palantir, de inteligência artificial, tá? Tenho Tesouro Direto, que é a maior parte, não tenho ETF ainda, mas vou adquirir, tá, neste mês agora. E na minha renda fixa tem um pouquinho também, tinha mais, mas eu acabei utilizando, né, com essa parte aqui do meu fundo de emergência, acabei utilizando metade dele, mas vamos refazê-lo. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço muito que vocês estejam aqui. Peço que vocês, por favor, deem aí sua curtida, compartilhem, né, e ativem o sininho para receber os novos vídeos que virão em relação aqui a essa playlist de educação financeira. E vamos aí nos ajudando, crescendo juntos
e aprendendo juntos também, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!